Estava pretendendo abrir. Aqui o Mauro está se acertando tecnicamente para participar também, com o Na Lata, para que a gente possa entrar no mérito do título do Flamengo, né? Do título do Flamengo, com uma palavra para que a gente possa entrar nas minúcias, nos detalhes do jogo também. Vamos lá, depois o Mauro dá o dele, né? Dá o nome ao título do Flamengo. Quero saber de vocês, o título do Flamengo é, André? Só uma palavra? Uma palavra. É o Na Lata. Não posso nem usar um artigo? Pode. O começo. O começo. Nome de filme. Eu usaria 3 palavras. Só o começo, mas eu tirei uma. Acho que cabe o só também. Então põe o só aí. Vitor. Eu concordo com o André, mas eu vou partir para o imediatismo. Épico. É épico. Épico. Léo. Não quero ser repetitivo. Pô. Mas tá difícil. Histórico. Histórico. Desculpa, Léo. Tudo bem. Mário Marra. 2 palavras que eu estou querendo aumentar. Grande. Eu ia falar do muito grande no sentido de ter sido arrancado, sabe? Grande. Raçudo. Raçudo. É porque a gente tem que lembrar que ele eliminou o campeão da edição retrasada na semifinal e o último campeão que havia derrotado nada mais que o Boca Juniors na considerada a maior decisão, pelo menos pelos argentinos, da história da Copa Libertadores. Teve goleada espetacular, tem uma fase ruim, um crescimento, um jogo contra Emelec, a adaptação do Jorge Jesus, a mostra de força contra o Internacional, o Flamengo gigantesco e único na América contra o Grêmio e hoje um jogo de extrema superação. Leonardo Bertozzi. Com a virada no final. Épico. E Leonardo Bertozzi escreveu sobre isso. E você pode me ajudar. É um time que se recusa a perder. Isso, recusa a perder. É aquela coisa de, cara, tá difícil, fui subjugado aqui. Eu diria que o River foi 70 minutos muito melhor que o Flamengo. Depois bateu o cansaço, o impacto das trocas foi bastante evidente. Mas é isso, o Flamengo falou, cara, eu não gosto de perder, não aceito derrota, cara. Não importa se é jogando bem, jogando mal, eu vou dar um jeito, entendeu? E tem tanto tempo que não perde. É isso. E deu um jeito. E hoje o Felipe Luiz, que é um cara muito sensato nas declarações, tanto que a gente, vez ou outra, o cita, né? Disse, foi uma das piores partidas, se não a pior partida como jogo de futebol do Flamengo. O Flamengo sentiu o jogo. Talvez a pior atuação que nós possamos lembrar aí do Flamengo, com seus titulares, né? Quando, num jogo em que não havia nenhuma relativização, nada. Força máxima para ganhar e ser campeão. O Flamengo fez uma das piores atuações no ano. Com o Jesus, sem dúvida nenhuma, também. Talvez tenha sido a pior. Tenha sido a pior. É um jogo, claro que é um jogo de estratégias e nisso aí o Galhardo ia se impor como estava se impondo, mas no final das contas é um jogo de episódios também. E isso, um jogo único, é isso, cara. É o erro do Lucas Prato. São 2. Sim. 2. Ele tava com a bola. Ele perde a bola de novo. O torcedor do River é um lance que, assim, tem lances que entram para a história. Esse duplo erro do Prato vai assombrar o torcedor do River. Talvez não tanto, porque você está lá numa final um ano, ganhou. Jogou contra o Boca na final. Não é que é a última vez que o River vai estar numa final. Mas o cara vai pensar, pô, se ele pega aquela bola, faz 2 embaixadinhas e chuta para fora do estádio, a gente estava comemorando o título agora. Mas Léo, faz parte, o episódio é parte do jogo. O que eu acho é que se o Flamengo fosse um time que não tivesse nos mostrado o que nos mostrou nos últimos 6 meses, nós poderíamos concordar com a leitura de o futebol permite que um raio caia 2 vezes na área e o Gabigol faça 2 gols e esse jogo poderia ser disputado 20 vezes e o resultado de vitória do Flamengo só aconteceria hoje. Eu me recuso a acreditar nisso, porque esse time a gente tem visto há várias semanas fazer coisas que vêm nos agradando há muito tempo, coisas diferentes, um nível de futebol que a gente não estava acostumado a ver no Brasil havia muito tempo. Então, eu prefiro ler da seguinte forma: o Flamengo foi impedido de jogar pela qualidade do adversário e pelos seus próprios defeitos num jogo muito especial durante 70 minutos. E nos 20 e poucos minutos restantes, foi o Flamengo que nós nos acostumamos a ver e isso foi suficiente para que o Flamengo fizesse 2 gols. E eu concordo com o Birner, nós nunca vamos descobrir a resposta para essa pergunta. Mas se o Flamengo empata o jogo no início do segundo tempo, eu acho que a vitória seria por mais gols. Eu acho que as circunstâncias foram todas contrárias, André. Eu entendo a estratégia do Galhardo, eu não vou criticá-la, mas eu, no lugar de Jorge Jesus, gostaria que ele jogasse dessa maneira. Eu acho que
o fato de ser um jogo único, e o Flamengo sentiu a partida, sentiu a pressão, entrou até um pouquinho abaixo da intensidade ou da concentração necessária. O número de desarmes dos dois times do primeiro tempo mostra muito isso. Não usava o Diego Alves na saída de bola, por exemplo, no primeiro tempo, coisa que Jorge Jesus certamente pediu no intervalo para corrigir, facilitando a recuperação de bola, dando muitos chutões ao campo de frente, que eram favoráveis. Até mesmo o gol do Mas essa falta de capacidade de raciocinar, para mim, tem a ver com o jogo único, a final, River Plate, atenção. Eu acho que num jogo, por exemplo, tivesse um campeonato sul-americano por pontos corridos e não fosse o jogo decisivo, o Flamengo não repetiria esses mesmos erros, com o River tendo exatamente os mesmos acertos. Então eu não acho que... eu acho que cai muito mais na conta do que o Flamengo não conseguiu no primeiro tempo do que nos acertos indiscutíveis do River Plate. E quando consegue na segunda etapa... Mesmo quando o River está melhor, o jogo é bem desconfortável, porque o River é um time que tem alguns limites, o Suárez não é um grande centroavante, eu não gosto tanto do Enzo Pérez quanto falam, acho bom volante, mas não acho tudo isso, os laterais têm alguns limites, a zaga, tudo bem, o Pinola é um zagueiro firme, mas que é um jogador ali de sobra, de inteligência, de imposição, não é um jogador de muita técnica. E a técnica, uma hora, tinha que prevalecer. No final das contas, acabou prevalecendo, acho que muito mais a parte emocional, tanto que quando o River toma o gol, eu nunca vi um time argentino desmoronar desse jeito após tomar um gol. Parece que o River sabia que ele tinha um time pela frente. E quando toma o gol de empate, o título é do Flamengo. Eu acho que toma o gol de empate, lembra aquela final mais cedo ou mais tarde? A diferença física era tão clara que o empate era praticamente a sentença da derrota para o River. Como comparação, já que a gente comparou com 99, a comparação com a final da Champions aí é Real Madrid e Atlético de Madrid. A do gol do Sérgio Ramos no minuto 93. A hora que saiu o gol, era evidente que a final estava decidida. E no que o Birner falou sobre técnica, e acho que no jogo de hoje a capacidade técnica do Flamengo, que é bem superior à desse time do River Plate, não ficou tão flagrante assim durante a maior parte do jogo, mas o senhor Gabriel Gol olhar para o Armani quando ele percebe que ganhou a disputa com o Pinola no lance do segundo gol e bater do jeito que ele bateu. Não é qualquer um. Não é uma coisa... Gente, não é normal isso. Só do cara passar a mão na taça na entrada em campo já mostra que não está com a confiança fora do normal, né? Toda a temporada, mas hoje era um jogo diferente. Mas aí cara, não é normal. Olha, no mesmo 23 de novembro, o Zico fez 2 gols na final de Libertadores anterior que o Flamengo ganhou. Né? Na mesma data... Um outro jogador fez 2 gols, foi o Gabriel. Essas coisas vão ficando na história aí para virar música e tudo mais. Aguardem. Eu estou comparando o Gabriel ao Zico. Por favor, não me acusem disso. Eu estou dizendo que o futebol é feito dessas histórias e essas coisas acontecerem acabam fazendo com que as histórias sejam mais bonitas e mais poéticas. E é isso que vai ser contado. O Gabriel, assim como o Zico, fez 2 gols numa decisão de Libertadores. E o Gabriel é o jogador que quebrou o recorde do Zico numa edição do Campeonato Brasileiro que o Flamengo também ganhará. E ele só tem 23 anos. Ele chegou com 22 e já tem 23. Então não adianta. Ele jogou bem hoje? Não. Ele foi muito bem marcado? Sim. Errou passes bobos, irritou o torcedor do Flamengo em trechos do segundo tempo? Sem dúvida nenhuma. E o Pinola, que o Birner já destacou aqui, não é nenhum virtuoso, conseguiu ter a medida dele ali praticamente todo o tempo, né? Só que numa jogada automática, o 1-1 é uma jogada automática do Flamengo, o De Arrascaeta não precisa olhar para ver quem está ali, ele sabe quem está. Tanto que ele se joga na bola para chegar antes e faz o cruzamento, o Gabriel toca. E o segundo gol é isso. Na hora que ele percebe que ganhou, ele olha para o Armani, o replay é espetacular. Espetacular. O River fez o que o River poderia fazer. Tudo. Sim. Muito bem. Durante boa parte do jogo. Faltava o Flamengo fazer o que a gente sabia que ele sabia fazer e podia fazer. E fez em pouquíssimo tempo. É incrível isso. Alguém deve estar pegando no nosso pé, o pessoal que discorda dessa nossa reverência a esse time do Flamengo, por conta do gol perdido do Palácio. Né? Porque ali se faz o segundo. Mas ali era difícil, mas o Flamengo teve a chance. Isso. Uma chance